vamos ao segundo, e depois inclusive é quando retoma, acaba mesmo por ir por uma zona de escapatória. Dá espetáculo o piloto da Citroën, Mikko Hirvonen, ele que, António, não quis sequer saber do tempo, quis aqui apenas brindar este público nesta zona de onde estão milhares de pessoas. De acordo com a filosofia deste Faf Rally Sprint. João Pedro Silva, podes então pegar outra vez na emissão. Peço desculpa por ter interrompido, mas não, efetivamente era um facto que merecia essa chamada de atenção. Eu dizia há pouco que tinha aqui ao meu lado uma senhora, e que senhora nada mais nada menos do que Michèle Mouton, que há 30 anos venceu aqui o Rally de Portugal ao volante de um Audi A4. Ela vai sendo aplaudida também. Michèle, é possível regressar aqui ao Rally ao norte do país? For the FIA, for sure, it's really what we would like. We would like the rally to be back home here in the north of Portugal. If it's possible for the organization, for sure, we will be very happy. 30 years ago, you win here in Faf. Yes, it's very good memories here, all around Portugal in the north. A lot of people around, and it's really fantastic to see them back here today. Okay, thank you, Michèle Mouton, a antiga piloto e grande vencedora também de um Rally de Portugal, ela que me foi dizendo há pouco que há 30 anos que venceu aqui neste Faf Lameirinho. E João Pedro Silva também a adiantar que se a organização assim entender, deixa aqui a Federação Internacional do Automóvel, António, a porta aberta para que o Rally de Portugal regresse ao norte do país quando vemos Mikko Hirvonen. Esta é, efetivamente, aqui já tivemos primeiro o Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal, esta Michèle Mouton, antigo piloto, como o João Pedro Silva há pouco teve a oportunidade de entrevistar. Já ficou aqui duas declarações importantes a reter. O Carlos Barbosa, que diz que ficou satisfeito e quem sabe se um dia o Rally de Portugal não volta aqui, e a abertura da Federação Internacional do Automóvel para que a prova possa passar por aqui novamente. Nesta altura a FIA está empenhada num regresso ao passado em termos de Mundial de Rallys. Um regresso que tem gerado alguma controvérsia, nomeadamente por parte dos construtores, e um grande salto, mais um. Tem dado espetáculo desde que estamos aqui a acompanhar Nasser Al-Attiyah, o piloto do Qatar. Um grande salto e o segundo melhor tempo, 3:52.9. João, eu acho que vale a pena falar com o Nasser, que é extremamente simpático, primeiro que tudo, e perguntar-lhe quanto tempo esteve no ar naquele salto, porque ele no primeiro se saltou muito, neste, olha que não ficou atrás. Vamos então tentar falar com o Nasser Al-Attiyah, à espera que se abra a porta, e vamos então perguntar-lhe. Nasser, you were in the air how many seconds? I don't know, but it was a big jump, the last one, so it was nice, but the feeling was not so nice. And for the rally in Portugal next week, how gonna be? Yeah, I had no test, so this was my only stage before the rally. I tried to do some things on the setup just before, and okay, maybe for here it was not perfect, but for the rally it should be okay. Ok, obrigado, Nasser Al-Attiyah. Bem, poderemos chamar-lhe agora, Paulo Solipa, o piloto voador aqui em Faf Lameirinho. Quando nas imagens temos o Thierry Neuville. Exatamente, Thierry Neuville. Cá está, apenas um carro para dois pilotos. Na primeira passagem não era o Nasser, era o Thierry Neuville que não estava na lista e que apareceu aqui, portanto também fez. O piloto francês, que é uma das coqueluches da equipa Citroën, que acaba aqui por referir-se, Neuville, que não teve tempo para testar o carro, que aproveitou efetivamente para testar o carro nesta especial. O salto foi, de certa forma, como ele disse, não conseguiu quantificar quanto tempo esteve no ar, mas que foi assustador. Este é Peter Solberg, que está nas imagens, que está a conduzir agora o segundo carro da Ford, ele que regressa ao Rally de Portugal, a FAF. Foi dos poucos pilotos que estão presentes atualmente neste especial espetáculo. Ele e o Armindo Araújo são os únicos que em 2001 cumpriram esta classificativa. João. Eu estava há pouco a dizer-te, Paulo, tenho a oportunidade de falar muito rapidamente com o Presidente da Câmara Municipal de Faf, está com alguma pressa, José Ribeiro, muito boa tarde. Esta moldura humana, o que é que lhe parece? Como dizia a Michèle Mouton, fantástico, está excelente. Está excelente, acho que está ao melhor nível
dos rallies que aqui aconteceram em anos passados. Há possibilidade de regressar aqui o Rally ao Norte? Eu quero acreditar naquilo que o Carlos Barbosa disse há pouco, temos que puxar o Rally para o Norte, e a Câmara de Faf está a fazer tudo para que isso aconteça, e vamos tentar que nos próximos anos isso aconteça efetivamente, porque é aqui que está a força do Rally, e em Faf especialmente que estão os melhores troços para se realizar o Rally. Obrigado, José Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Faf, e aí vai o bem disposto o Peter Solberg. Paulo Solipe. Foi pena, efetivamente não temos conseguido também chegar à fala com Peter Solberg, ele que para a Câmara da RTP expressou de facto um momento de muita satisfação por ter regressado a Faf. Correu-lhe bem certamente esta especial, e foi também para o piloto norueguês recordar-se os anos em que aqui passou. Como eu disse há pouco, foram os dois únicos, Armindo Araújo e Peter Solberg, dos pilotos que estão atualmente a correr, fizeram esta especial de Faf. Há pouco tivemos também nas imagens, não era o Nasser Al-Attiyah, como depois também perceberam, era o Thierry Neuville, o piloto francês, que passou antes de Peter Solberg, o último piloto. Vemos aqui então a tabela de tempos. 3:43.5 para Peter Solberg, que acabou por ser o mais rápido, mesmo sendo com um dos mais espetaculares. Dani Sordo ficou a 3 segundos e meio, depois Neuville com um excelente tempo, 8 segundos e 4 décimos, Armindo Araújo com o quarto melhor tempo, 9 segundos e 3 décimos, seguem-se Jari Ketoma, Mikko Hirvonen, Miguel Campos, Martin Prokop, Ricardo Moura e Ricardo Teodósio. Esta obviamente uma classificação provisória deste da segunda especial em Faf, e aqui estão a recordar os nomes de Richard Burns, Henry Toivonen e Colin McRae. Estão pintados no asfalto os nomes dos três pilotos que infelizmente já não estão entre nós. Como eu disse no início desta transmissão aqui no Desporto 2 da RTP2, Richard Burns morreu devido a uma doença prolongada, Colin McRae devido a um acidente de helicóptero, e Henry Toivonen, aquele que já morreu há mais anos, morreu num acidente no julgamento na Volta à Córcega, precisamente. 86. Temos dos Vamos aproveitar este momento, António, em que não temos carros na estrada, para fazermos aqui uma breve interrupção, para regressarmos de novo depois aqui a Faf, para mostrarmos mais espetáculo neste regresso do Rally de Portugal ao norte do país. Até já. Estamos de regresso a Faf, depois deste curto intervalo. Vamos agora rever as imagens da primeira passagem por esta especial de classificação. A primeira passagem que os pilotos tiveram a oportunidade de fazer, alguns que fizeram por duas vezes, como já aqui referimos, António, os pilotos de fábrica fazem apenas por uma vez, porque apenas trouxeram um carro. Trouxe o Citroën Junior Team, um carro só para Thierry Neuville e também para Nasser Al-Attiyah. A Citroën, que traz a equipa oficial principal, traz um só para Sebastian Loeb e Mikko Hirvonen. Loeb fez a primeira passagem, Mikko Hirvonen fez a segunda passagem, e o Hirvonen apenas se preocupou com o espetáculo. E depois a Ford começou com Jari Madridad-Vala, e há pouco vimos o Peter Solberg. Também agora, a Mini trouxe apenas um carro. Trouxe apenas um carro para Sordo e para o Patrick Sandel. Sandel fez a primeira passagem, o Sordo terminou há pouco a segunda passagem. Agora vamos então recordar as imagens da primeira passagem, e começamos com Pedro Meireles, que está aqui acompanhado por Mário Castro, como já fizemos referência. O navegador é da casa e naturalmente muito apoiado. Vamos certamente ter aqui também a oportunidade de ver os saltos espetaculares nesta passagem, e eu chamo a atenção efetivamente para o salto de Nasser Al-Attiyah, que foi um salto fantástico. Ricardo Moura, piloto açoriano, que vai participar também no Rally de Portugal, e que aproveita este troço para fazer-se, tal como muitos outros pilotos, as evoluções e os acertos que acham que serão convenientes para a primeira etapa do Rally de Portugal. E também para esquecer o abandono no recente Rally das Canárias em asfalto, em que o piloto de Ponta Delgada liderava a categoria de produção, o turbo cedeu e Ricardo Moura foi obrigado a desistir.
nessa participação além fronteiras na segunda prova da temporada do IRC. Isto depois de ter sido o melhor português e ganho categoria de produção no Rally dos Açores. António, o Rally de Portugal que começa na quarta-feira, digamos, a parte competitiva, com a Qualifying Stage. Uma das novidades deste ano em termos de Campeonato do Mundo. A Qualifying Stage não é mais do que o antigo Shakedown, só que o ano passado o Shakedown servia para os pilotos acabarem por encontrar o melhor acerto para as classificativas do Rally, uma forma também de experimentar como estava o carro. Agora tem o nome de Qualifying Stage. Tudo isto porque a Federação Internacional do Automóvel achou que seria a melhor forma para os pilotos mais rápidos escolherem a ordem que pretendem sair para a etapa do dia seguinte, ou do próprio dia, depende de quando o Qualifying Stage for realizado, mas geralmente o Qualifying Stage é sempre realizado no dia anterior e depois o Rally vai para a estrada no dia seguinte. Mas os pilotos podem então escolher os mais rápidos da posição que sai na estrada, para evitar aquilo que se viu até o ano passado, as táticas, não é? Que geraram forte controvérsia. Este ano os pilotos efetuam duas passagens por uma classificativa que terá uma extensão até um máximo de 5 km e depois uma terceira e decisiva passagem, essa sim a contar, a definir o tempo da Qualifying Stage. O vencedor, o mais rápido, escolherá então a ordem de partida para a primeira etapa. Tivemos que no México, por exemplo, o Armindo Araújo, que teve problemas no Qualifying Stage, fez um mau tempo, acabou por sair na fava o número 1, ou seja, foi o piloto que abriu a estrada no primeiro dia. Mas aí por opção, já que o último tinha sido o Paulo Nobre, o brasileiro que integra o WRC Team Mini Portugal. Todos os outros acabaram por escolher sair o mais tarde possível, e aquilo que significou depois nesse rally do México foi que o Armindo teve imensas dificuldades quando estava a limpar a estrada. Ontem, quando eu estava a falar com o Armindo em relação ao Rally de Portugal, as coisas podem ser diferentes no Qualifying Stage. Tudo depende de como estiver o tempo. E porquê? Porque o primeiro dia de prova a sério, quinta-feira, começa com a super especial no Mosteiro de Jerónimo. Mas depois há 3 classificativas à noite. E à noite, se houver pó e não houver vento, as coisas tornam-se muito mais complicadas. Pode acontecer que o mais rápido no Qualifying Stage, assim que se aperceber, e as equipas hoje têm efetivamente avanços muito grandes ao nível da pesquisa de meteorologia, conseguem perceber se há vento ou não. É que se não houver vento, pode haver pilotos que escolham ser os primeiros na estrada, porque assim sabem de certeza absoluta que não vão apanhar pó durante a noite. É que à noite os pilotos, segundo a indicação que o Armindo deu, são 2 décimos a 3 décimos por quilómetro mais lentos. Se adicionarmos a isto o pó, pois aí as coisas tornam-se mais complicadas. Portanto, vai haver também aqui um jogo de à procura, sabendo que o alvo vai ser o estado do tempo, se entretanto não chover, obviamente, não é? E a chuva também pode baralhar tudo. Mas se não choveres até ao Rally e se não houver vento e houver muito pó, é natural que os pilotos mais rápidos no Qualifying Stage sejam os primeiros a abrir a estrada na quinta-feira. Aliás, o próprio Sebastian Loeb admitiu já que seria uma vantagem, havia um ganho de tempo ser o primeiro nas condições que acabastes de referir, portanto, muito pó e ausência de vento, já que perderia certamente muito menos tempo do que estar no pó a seguir as trajetórias, correndo inclusive o risco de sair de estrada. Portanto, aqui a meteorologia vai ter um papel preponderante, vai jogar-se muito na pesquisa e no estudo daquilo que os satélites vão dizer no início da própria semana, inclusive na própria quarta-feira. De facto, uma situação nova. Primeiro, as classificativas noturnas que noutros rallies têm corrido bastante mal, com fortes queixas dos pilotos. Eu recordo que esta é uma geração de pilotos que não está de modo alguma habituada a andar à noite. A noite constitui de facto um mundo a descobrir para esta geração de pilotos que cresceu e evoluiu em determinado formato do Mundial de Rallies, as tais provas com horário de escritório, como inclusive o presidente Jean Todt, presidente da FIA, vai dizendo em sucessivas
entrevistas e contactos com os jornalistas, portanto vamos ver qual será a reação dos pilotos que não estão muito receptivos a esta ideia das classificativas noturnas e que, historiando aqui um pouco mais o Rally de Portugal, e esta é também uma jornada de certo modo de revivalista, fizeram as delícias e a história da prova organizada pelo ACP. Recordo não só a emblemática noite de Sintra, mas também as épicas jornadas de Arganil. Pois olha, António, aqui rapidamente abrindo o site de Meteorologia de Portugal, e aqui recordamos o salto de Martin Prokop, um dos saltos mais espetaculares também do primeiro setor, numa previsão a 5 dias, que tem obviamente falhas, porque a previsão mais certa poderá ser a 2 a 3 dias. Temos aqui uma certa muito gorda de vento em Lonlé na quinta-feira e com a possibilidade de chuva quinta e de sexta-feira. Portanto, se mantiver esta previsão de vento forte, que aqui está para a zona de Lolé para quinta-feira, dia 29, com uma temperatura a rondar os 17 graus máxima, 13 graus de mínima, mas este vento forte, cá está, levanta o pó, e aí os pilotos podem jogar precisamente com o contrário com aquilo que eu tinha dito há pouco, que é, já pode ir mais para trás, porque se houver vento muito forte, o vento rapidamente leva o pó, mesmo estando à noite. Mas aí a situação pode ser ligeiramente diferente, já que as classificativas de quinta-feira à noite são na zona de Ourique, portanto ainda no Baixo Alentejo, portanto Lolé fica numa zona já na orla marítima, portanto poderá estar sujeita a outra instabilidade atmosférica, de facto. Ver as condições que os concorrentes vão encontrar na zona de Ourique e Almodóvar será de facto uma tarefa para os especialistas, e a Citroën, por exemplo, o senhor pede e o computador mostra já rapidamente, obviamente. Há vento menos forte na zona de Ourique, acaba por ter aqui um vento moderado de sudoeste, é a previsão. Portanto, vento moderado, não chove em Ourique, como há pouco eu dizia em Lolé, onde está sediado o Rally, junto a Lolé, praticamente na zona de Faro Lolé, no estádio Algarve, está a chover. Por exemplo, aqui não há previsão de chuva para quinta-feira e o vento é moderado, não é vento forte, mas depois há a previsão de chuva, essa sim, para sexta-feira. O salto de Otanak, que quase foi à berma, se é que a roda traseira não chegou mesmo a tocar aqui ligeiramente na berma, isto no primeiro setor, que estamos na primeira passagem que estamos agora a recordar. Um excesso em qualquer destes saltos pode ter consequências amargas para o piloto, porque o carro pode aterrar de bico, como se diz na gíria, com a frente, então pode suscitar, enfim, danos mais graves a nível da carroceria, inclusivamente um grande susto para os pilotos. Eu recordo que nesta classificativa, em 1997, Rui Madeira assinou um tempo fantástico. Ele foi o segundo mais rápido ao volante de um Subaru WRX, então do time All Stars, um time de satélite da ProDrive, e de facto Rui Madeira ficou também na história desta classificativa de Faf Lameirinha. Depois ganhou em Faf Ilhas, que era o troço a seguir a esta especial. E repare só o barulho ensurdecedor que o público fez na primeira passagem quando viu Armindo Araújo. Muito aplaudido, o homem da casa, ele é aqui de Santo Tirso, portanto está a correr em casa, piloto que regressa aqui 11 anos depois. O seu primeiro rally no Mundial foi precisamente este Rally de Portugal em 2001. E correu mal, desistiu com problemas elétricos então no Citroën Saxo. Está aqui de regresso à sua zona, à zona que ele bem conhece, e deu sempre espetáculo, tanto na primeira como na segunda passagem. Foi muito mais eficaz na segunda passagem, menos cautelas, já com as notas mais perfeitas com o Miguel Ramalho. Ele que ontem também teve a testar este carro e encontrar-se o melhor acerto de suspensão para fazer esta especial. As equipas, todas elas, fizeram testes, portanto, apesar disto ser uma especial de espetáculo, fica bem claro que ninguém quer perder, nem a Feijões. Isto é uma componente de espetáculo, é uma aposta mediática por todo o contorno emocional que tem neste regresso do Rally a Faf, mas também na promoção do próprio Rally. Constitui de facto um aperitivo, e os pilotos nesse aspecto são todos iguais. Quando colocam o capacete e apertam os cintos, então
é para valer, é para contar, ninguém quer ficar atrás do outro. Portanto, é natural que haja estas pequenas lutas, estes duelos que, ao fim e ao cabo, constituem o sumo deste aperitivo para um rally que se antevê francamente competitivo e muito renhido. Será um rally de verdade, a prova dos novos, já que, uma vez mais, o Rally de Portugal é a primeira prova em igualdade de circunstâncias depois de 3 provas atípicas, 2 em neve, gelo e asfalto molhado, a outra em terra mas em altitude, em que os motores e a cartografia aí têm um papel fundamental, os motores perdem bastante potência e Rally de Portugal, as forças em presença estão a um nível de muito maior igualdade. Tudo correu bem, não cometemos grandes riscos, fizemos uma prova muito cautelosa, podemos atacar ainda bastante mais, está tudo a correr bem para já. Obrigado. Estas declarações do Armindo Araújo foi na primeira passagem que fez, quando já seguimos o Nasser Al-Attiyah, o piloto do Qatar, que no Rally da Suécia andou numa interessante luta com o Armindo Araújo. Depois no México, e Nasser Al-Attiyah foi mais rápido que o piloto português. Conseguiu mesmo fazer 8 pontos para o campeonato, Nasser Al-Attiyah. Ele que se encontra à frente de Armindo Araújo na classificação do Mundial, tem 8 pontos contra os 7 de Armindo Araújo. Vai agora para o salto e vamos ver então o salto espetacular de Nasser Al-Attiyah. Ele, no final desta especial, disse que ia distraído, ou melhor, ia a fundo, não se apercebeu do local onde estava e acabou por dar um dos maiores saltos. Foi, segundo a organização, através do Twitter, que vamos seguindo os comentários sobre a primeira passagem, na organização do Rally de Portugal, a cabo do Automóvel de Portugal, foi considerado nesta primeira passagem como o melhor salto. Ele para já ainda tinha aqui o melhor tempo esse, que acabou depois por ser batido por Jari-Matti Latvala. Jari-Matti Latvala, António, veja-se o ar satisfeito de Nasser Al-Attiyah. Este é Patrick Sandel, que divide aqui o Mini WRC da ProDrive com o companheiro de equipa Dani Sordo. Sandel, que teve problemas no início, acabou por ficar apenas com tração a 2 rodas e acaba depois aqui na zona do conforto por fazer-se um peão, precisamente por só ter tração a 2 rodas. Partiu a transmissão logo no arranque. Patrick Sandel, que faz aqui a segunda prova ao volante do Mini, estreou-se na Suécia. Com um excelente resultado, diga-se. Sim, sim. Foi de facto uma bela estreia de Patrick Sandel, obviamente um rally em casa. Ele é o rosto de uma organização bem interessante, um projeto curioso que é o Team Suécia, em que vários antigos pilotos apoiam os jovens valores. E que está de facto espetacular. Tração apenas atrás, porque ele não tem tração à frente e acabou por fazer aqui um peão completo, obviamente para agrado dos espectadores, até porque muitos deles não se esquecem que Sandel faz parte da equipa da Mini da ProDrive e vai ser um termo de comparação com o Armindo Araújo. Sordo está no outro patamar, António, será assim? Sim, Sordo teve muitos anos na Citroën, é um piloto que tem milhares de quilómetros ao volante de um WRC e de facto o Armindo Araújo é no fundo o retrato dos pilotos portugueses, já que não está sistematicamente em prova. Este ano felizmente conseguiu um programa completo, apenas com a designação de equipa oficial. De oficial tem pouco em termos de meios, em termos de testes, mas Dani Sordo de facto está bastante acima destes pilotos. Os pilotos portugueses não têm geralmente programas tão intensos, querem testes, querem participação em campeonatos, em rallies, isso depois naturalmente acaba por se pagar. Para além dessa insuficiência técnica, creio que as evoluções que Dani Sordo e Chris Meek testaram no sul de Espanha para o Mini, anunciado foi pela ProDrive uma centena de alterações, de melhorias no Mini WRC, mas de facto o Armindo vai apenas ter um carro novo. No plano técnico, estou em crer que as promessas não foram cumpridas, infelizmente, para o piloto de Santo Tirso. De qualquer das formas, ele poderá colocar... No, something broke in the start, so the car was just railway drive the whole stage. So
Yeah, nothing to do, just try to make a show for the spectators and go a bit sideways, but time is way off when the car is only rear-wheel drive. But nice track here in Faf. Yeah, absolutely amazing, and the spectators, I love them. Perfect. Thank you. Patrick Sandel, acompanhado por Maria Andersson, o piloto sueco, a confirmar aquilo que já tínhamos dito, precisamente, que acabou por ficar com apenas tração traseira, o carro a escorregar muito, depois foi apenas para o espetáculo, porque o tempo esse estava perdido, e acabou por gostar-se de facto de fazer esta especial que está repleta de público. Seguimos agora com Jari-Matti Latvala, ele que acabou por fazer o melhor tempo, 3 minutos 47 segundos e 7 décimos, o melhor registro para o piloto da Ford, que efetivamente, António, neste ano de 2012, já venceu um rally, o rally da Suécia, mas depois abandonou em Monte Carlo por sair de estrada e também abandonou no México pelo mesmo problema, também nova saída de estrada. De facto, o Jari-Matti vai revelar uma vez mais uma irregularidade exibicional em termos de resultados, está nesta altura já bastante afastado de Sébastien Loeb. Está a 40 pontos já do piloto francês que vemos aqui nas imagens, que venceu em Monte Carlo, não foi tão feliz na Suécia porque não é o quintal de Loeb, o Rally da Suécia, portanto, e depois foi ao México vencer o piloto francês, que naturalmente teremos que o considerar como um dos candidatos à vitória, até porque não tem cá o Sébastien Ogier para lhe procurar, ou não tem o Ogier com um carro que possibilite bater-se o Loeb. Sim, hoje vai estar, mas integrado na equipa Volkswagen com Skoda. No Skoda Fabia S2000, um programa de desenvolvimento a pensar na estreia da Volkswagen no próximo ano, e de facto hoje que venceu as duas últimas edições do Rally de Portugal, desta vez não fará nesse aspecto sombra Sébastien Loeb. Loeb que também já venceu o Rally de Portugal. Este piloto que já foi por 8 vezes campeão do mundo, tem o recorde também de vitórias em provas do Campeonato do Mundo, é o homem que efetivamente tem dominado o WRC, digamos que é o Michael Schumacher dos rallies de há uns anos atrás, naturalmente, que agora o Schumacher também já anda mais a fazer número do que propriamente a correr. De facto, o Sébastien Loeb é um caso único no mundo dos rallies. Muitos certamente também questionam o que faria Sébastien Loeb com outro carro que não um Citroën. Ele desenvolveu todos os carros que foram, obviamente, mas isso quase nos leva para a conversa, por exemplo, que será o Pep Guardiola que deixa de treinar o Barcelona. É quase a mesma coisa, António. Sim, de qualquer das formas, eu acho que é um sobredotado Sébastien Loeb para conseguir as vitórias que tem conseguido. Já ganhou na Suécia, ganhou na Finlândia, tem êxitos retumbantes, é de facto um piloto muito, mas muito acima da média, e realmente as 69 vitórias que já conseguiu no Mundial de Rallys, a par de um sem número de recordes, falam obviamente por essa supremacia de Loeb. Sébastien Loeb no final da especial, para ser entrevistado pelo João Pedro Silva. Sébastien. Belle journée ici à Faf. Une belle journée ici à Faf. Ouais, c'est très belle spéciale, très glissant, et beaucoup de spectateurs, donc c'est sympa. Et pour Rallye de Portugal Pour Rallye de Portugal, on verra. Ici, c'est plus le show, et puis on part au Rallye la semaine prochaine, on verra bien. C'est sûr que l'objectif, c'est de continuer à gagner, on verra. Et cette parcours ici à Faf? Oui, ici c'est beau, une très belle spéciale, beaucoup de monde, donc c'est sympa. Bem, merci. Sébastien Loeb a dizer-nos que efetivamente muito público, uma especial muito bonita, e quanto ao Rally de Portugal, logo se vê, começa na quinta-feira, mas o piloto francês quer continuar a vencer na senda de vitória, já venceu este ano em duas provas, 2 das 3 já realizadas, e é naturalmente o candidato à vitória. Estas declarações de Sébastien Loeb foram no final da primeira passagem, foi ele que fez a primeira passagem com o Citroën da equipa oficial, depois na segunda passagem foi a vez do companheiro de equipa Mikko Hirvonen. Sébastien Loeb, o piloto francês, que desta vez não foi o mais rápido, acabou por fazer o terceiro tempo com 3:54.7,
fez mais 7 segundos que Jari-Matti Latvala. Revemos aqui algumas das melhores imagens desta primeira passagem. Patrick Sandel a fazer aqui um peão devido ao facto de só ter tração traseira. Uma especial que abriu e serve como de aperitivo para o Rally de Portugal. Nós vamos aqui fazer uma nova interrupção nesta transmissão. Voltaremos dentro de instantes para a última especial deste Rally de Faf, o Rally Sprint. Recordamos apenas e só a classificação desta primeira passagem. Jari-Matti Latvala, na altura, tinha então sido mais rápido. O quinto, o melhor piloto português, Armindo Araújo, com mais 10 segundos. Nós voltaremos então, dentro de momentos, à emissão do Desporto 2. Até já! Estamos de regresso de novo à região de Faf para o WRC Faf Rally Sprint, esta especial com 6 km e 340 metros. Vai ser a terceira e última especial para os melhores, para os mais rápidos, que vão aqui então definir quem será o piloto que ficará com o troféu de vencedores para neste regresso do Rally de Portugal a Faf. O Space Lab, António, que acabava por dizer há pouco que, inclusive, esta especial poderia já começar-se como que a fazer parte do Campeonato do Mundo. Para os pilotos que têm de facto um programa muito sobrecarregado de testes, de ações promocionais e dos rallies que vão ficando mais compridos no tempo, ocupando mais dias da semana, de facto isto acaba por ser um compromisso à profissional apenas. João, precisamente, João Pedro Silva, no final e numa altura em que agora ainda não vamos tendo carros na terceira especial, a terceira passagem por Faf, a altura para perceber junto do público se efetivamente estão satisfeitos por ter de novo o Rally de Portugal aqui no Norte. Precisamente, o público vai tirando fotografias, vai olhando para a pista e vão esperando então pelos pilotos para esta última especial, a decisiva, para vermos então quem sairá daqui vencedor. Vamos ao encontro de alguns, uns vão fugindo, outros não, outros vão estando aqui a tirar fotografias à espera dos craques do volante. Muito boa tarde, estamos em direto no canal 2 da RTP. O que é que está a achar desta prova? Muito bom mesmo. Já era necessária esta prova aqui no Norte, afinal aqui o Norte também faz parte de Portugal. Foi precisamente ao encontro da pergunta que lhe ia fazer. Acha possível o regresso do Rally ao Norte? Sim, penso que sim. Tenho uma boa aderência assim, em massa, pessoal, e acho que para o ano vamos poder contar com isso. Vamos ao encontro, Paulo Solipa, de outro espectador que está aqui atento. Está aqui desde que horas? Eu por acaso eu sou de Faf, conheço aí uns caminhos mais fáceis, cheguei aqui não podia ter dito. Não podia, depois eu não conseguia chegar a tempo, por volta do meio-dia. Não, mas isto está a ser uma grande festa, eu sou do tempo em que o Rally via-se em Faf à noite. Esteve aqui na última, em 2000? Estive. E de facto o Rally tem de ser no Norte, porque os troços no Algarve são muito parecidos, eu já lá estive, mas esta moldura humana é a essência especial do Rally, porque eles serão sempre bons pilotos aqui em Faf, na Suécia, onde quiserem, mas público como aqui no Norte não tem hipótese. E não é uma questão de bairrismos, está no nosso ADN, o Rally. E no que diz respeito aos pilotos, Armindo Araújo está a fazer um bom Rally? Das últimas 3 provas? Está de certeza absoluta, porque ontem jantámos no mesmo restaurante e ele está muito bem alimentado, come-se muito bem em Faf. Não sei se comeu vitela assada, mas de certeza que o desempenho dele hoje depende do jantar de ontem. Muito bem. Paulo, se me permite só mais um, há aqui já alguns espectadores que estão... Oh João, é fantástico, porque é assim, às vezes... Não, vão fugindo. Por isso, Paulo Solipa, este espectador que é de Faf, a elogiar esta prova e a dizer também que o Norte merecia o regresso do Rally de Portugal, precisamente este local onde nos encontramos hoje. E é um privilegiado, João, porque chegou aqui ao meio-dia, nós para estarmos aqui, chegámos aqui, eram 7h10 da manhã, portanto, todos muito cedinhos, em coluna, com o resto da organização, para conseguirmos chegar aqui ao local, mas temos uma zona mais complicada, que é a zona do meio, da zona do Confurco, onde, efetivamente, é difícil chegar e, António, vai ser difícil sair. Sim, de facto, escoar todo
este público que aqui se encontra e que se deslocou das mais variadas formas até ao cruzamento do Confurco. Este é um dos locais emblemáticos desta classificativa de Lameirinha. Digamos que está para mais ou menos este local como o Colo do Turini para o Rally de Monte Carlo. Sim, de facto, nos anos mais recentes do Rally de Portugal, Faf, com todo este bairrismo minhoto, autoproclamada-se mesmo a capital dos rallies. Havia aqui uma luta muito curiosa neste capítulo com Arganil. Arganil, sim, com troços verdadeiramente fantásticos, troços completamente diferentes. São essas duas realidades bem diferentes que fizeram, de facto, o grande aliciante do Rally de Portugal. E como há pouco recordava, Faf começou por ter uma participação mínima. O troço de Faf Lagoa tinha apenas 8 km, mas com uma curva longa para a direita na fase final, em que os pilotos passavam com a roda do lado direito da frente completamente fora, e que fazia então já as delícias do público. Eram outros tempos do Rally. Depois criou-se esta classificativa de Faf Lameirinha, depois Luilhas, outros troços mais pequenos foram surgindo, e de facto Faf veio para ficar na memória e na história do Rally de Portugal. É assim, eu acho que já tiveram a oportunidade em casa de ver efetivamente, quem está a ver aqui o Rally nesta zona, que as pessoas estão com uma camada de pó em cima muito grande. Nem isso tira o alento, de facto, para vir para aqui desde quarta-feira, sabendo que vão apanhar muito pó. Durante toda a noite aqui esteve também esta discoteca, sempre a dar música. Várias discotecas, vários bares abertos durante toda a noite. Hoje de manhã o ambiente era já incrível, de facto, ao raiar do dia, trazer à memória, de facto, essas madrugadas, quer de Sintra, quer de Arganil e até aqui mesmo de Faf. Foram realmente momentos de grande nostalgia para muitos espectadores que aqui vimos. Outros são bastante novos, vieram certamente movidos pela curiosidade para ver como eram os rallies, como eram estes dois saltos da Pereira e da Pedra Sentada, intervalados por este cruzamento espetacular do Confurco, e para já, obviamente, uma aposta ganha em toda a linha, quer pela Câmara Municipal de Faf, que colocou no terreno meios fantásticos em termos de logística, quer do próprio ACP, que é obrigado, e no capítulo da logística, a um esforço enorme, já que este é um rally que volta a estender-se de norte para sul, um desdobramento de meios notável, porque o rally está hoje aqui praticamente em Faf, vai continuar o programa com reconhecimentos segunda e terça-feira. Já testes amanhã no Algarve, o Armindarus vai testar amanhã, portanto há os testes são particulares, mas há que levar toda esta estrutura que veio para cima, tem que ir para baixo outra vez. Para, nomeadamente, colocar no terreno segunda e terça-feira para reconhecimentos, na quarta montar qualifying stage, e depois na quinta-feira super especial em Lisboa, e troços à noite com uma neutralização Eurico, troços nos concelhos alentejanos de Ourique e Almodóvar, troços também de facto fantásticos, alguns em termos de piso muito semelhantes, tão escorregadios são, a colocarem naturalmente dificuldades aos pilotos. São troços muito seletivos, a exigirem alguns bastante coração, como se diz na gíria, já que a seguir algumas lomas, há curvas cegas, enfim, um verdadeiro recital de condução para os melhores. Muito público, de facto, que vai pacientemente e de uma forma ordeira aguardando a derradeira passagem por esta classificativa para definir então a hierarquia dos mais rápidos. Passa nesta altura o carro zero, com Aleixo Roriz ao volante, um habitué também como carro zero nas provas do Campeonato de Portugal e noutras competições domésticas, mas de facto importa sublinhar este comportamento do público. Este Faf Rally Sprint foi de facto tomar o pulso ao comportamento dos espectadores, tal como Carlos Barbosa há pouco frisava. Foi um teste, Michel Mouton creio que ficou encantado até pela recepção, o acolhimento que foi aqui dispensado no Confurco. Realmente uma vibrante ovação em 2 pontos, à entrada e à saída do asfalto. Mouton, que certamente tem excelente
excelentes recordações do Rally de Portugal. Ela venceu a 16ª edição da prova, então substancialmente diferente do atual formato. Recordo que essa edição do Rally de Portugal teve 40 classificativas e um total de 639 km ao cronómetro. Portanto, muito, mas muito diferente daquilo que são hoje os rallies. É evidente que a FIA, quer Jean Todt, quer Michel Mouton, enfim, tem um longo trabalho a fazer, já que as características hoje em dia das próprias competições são substancialmente diferentes desse tempo. Não eram tempos melhores nem piores, era uma época completamente diferente daquela que hoje em dia se vive, e será hoje impensável, improvável colocar na estrada uma prova como era o Rally de Portugal há 30 anos, Paulo. Precisamente, até porque hoje, e já estamos agora com imagens em direto, eu penso que seja o Opel Kadett GTE de Joaquim Besse e José Santos, carro que há pouco se desligou após o segundo salto. Essas são imagens ainda antes do troço começar, antes dos pilotos entrarem para a especial de classificação, zona antes da partida. Imagens do helicóptero RTP, aqui sim, a zona da partida para esta especial de classificação. Lá está então o Opel a iniciar esta especial de classificação. Estes carros que já perderam a homologação, estes clássicos, António, não fizeram a segunda passagem por esta classificativa de FAF.